Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, encontra-se hoje aqui conversando com a professora Elaine Moraes, que tem o nome comprido, mas ela já está resumindo, né? Isso. Tudo bom, professora? Tudo jóia. Um prazer tê-la aqui. O prazer é todo nosso. Que bom. Bom vocês aceitaram o meu convite. Eu convidei a professora Elaine para vir conversar conosco, porque nós estamos sofrendo uma onda de violência contra os professores, e nós já temos uma onda de violência meio generalizada no país, né? É contra a mulher, às vezes o abuso com as crianças, às vezes com os idosos, às vezes com os negros, enfim. Né? Nós ouvimos falar de violência todos os dias. Mas uma coisa que está ficando muito comum é a violência contra o professor. E isso também, como as outras violências, nós não podemos suportar sem ter alguma reação. Não é isso, Elaine? Justamente. É algo que tem incomodado bastante, tem tirado bastante o sossego da sociedade em si, né? É a violência e em si a gente pode, enquanto sindicato, né, dos profissionais em educação do município de Lages, o Simproel, né? Isso tem nos incomodado muito, é a violência contra o professor, né? Até porque a violência, quando se fala em violência, vem logo a palavra agressão, né? E a violência, ela não é só agressão física. Não. Né? A professora, ela é... De várias formas, né? Ela é a violência verbal, né? Ela é a violência emocional que o professor sofre em sala de aula, por moral, parte... social, né? Isso. São várias formas de violência. Psicológica. Psicológica, né? O próprio assédio moral que o professor sofre, ele é um tipo de violência, né? E o próprio salário, né? Vamos começar por aí já. Isso. Então a gente, enquanto sindicato, recebe o nosso associado, né? O nosso colega, e nós sabemos o quanto ele está sofrendo violência dentro das unidades escolares. E isso tem tirado o sossego do Simproel. E é uma coisa crescente também, né, professora? Muito, muito. A nível de país, né? Tá posto aí, né? O país está em primeiro lugar no ranking, né? E Lages tem crescido bastante. Muito, muito. E nós precisamos trabalhar, né? A gente busca aí o apoio da sociedade e é comum o sindicato buscar luta salarial, né? E desta vez a gente vem buscando o respeito ao professor. A gente vem buscando porque ou a gente não vai conseguir mais trabalhar. Até porque respeito cada vez mais está distante das escolas, né? Das famílias, enfim, de todo. Justamente. Porque eu me lembro quando eu era pequena, eu morava em Ponte Alta. E nos primeiros anos de escola, então eu frequentei lá. Né? E eu lembro assim, quando tinha uma festividade no município, era chamado prefeito e o professor, que no nosso caso lá, era uma professora, a professora Dona Venia Dami Ribeiro, que mora em Lages hoje, né? Então, ela era autoridade junto com o prefeito. Autoridade, é isso que não se tem mais. Exatamente. E todos nós tínhamos um respeito imenso por ela. Né? Mas assim, se nós chegássemos em casa e disséssemos assim, hoje a Dona Veni, que era a diretora da escola, ou a nossa professora de sala, tivesse brigado com a gente ou falado alguma coisa, se nós fôssemos contar isso para os pais, nós apanhávamos, porque nós tínhamos desobedecido o professor. Entende? Então o pai, o que ele fazia? Ele ficava primeiramente em lugar do professor. Aí depois de apanhar, daí ele ia ver o que tinha acontecido. Mas era isso que acontecia. Então o pai estava sempre do lado do professor, o pai ou a mãe, né? Mas estavam sempre do lado do professor. E hoje isso não acontece mais. Com certeza que hoje, se o professor der uma nota baixa a um aluno, pode esperar que quando ele chegar lá fora, se automóvel ele tiver, ele vai estar arriscado. Ou pneu furado, ou cortado. Ou pneu furado, ou cortado, né? É muito comum e isso também não vem à tona, né? Isso a comunidade geralmente não fica sabendo. Abafa, né? Abafa. Ou o pai não gostou do seu filho ter recebido essa nota baixa,
né? Vai a direção, ou vai a própria Secretaria de Educação. E o que acontece? Procura um político. Então assim, ele não tem a consciência de que lá na frente o seu filho vai sofrer sozinho por isso. Porém, o que está acontecendo com os nossos colegas? Eles estão perdendo a identidade, porque o professor, ele quer o bem do seu aluno. Ele quer o melhor para o seu aluno. E ele sabe que aquilo está errado. E ele muitas vezes está sendo segurado, ele não consegue fazer. Não, mas eu vou fazer uma segunda avaliação, ele faz uma terceira, ele acaba passando, inclusive, de ano aquele aluno. Né? Por receio, pela pressão que ele está recebendo. Porque daí a direção, os pais, a secretaria, político, todo mundo em cima, para que ele passe aquele aluno que não pode ter uma nota baixa, mas que também não pode estudar para passar de ano. E o que está sendo comum, né? O pai, ele não foi com a cara do professor, então uma situação ou outra eu procuro o Ministério Público e daqui a pouco quando a gente vê aquele professor está sendo agredido verbalmente pelos pais ou pela comunidade, daqui a pouco não resta outra alternativa a não ser um boletim de ocorrência. Agressões estão acontecendo. Só que a comunidade precisa entender que não é na escola que isso pode acontecer. Não é contra o professor. A escola é o único lugar possível ainda de recuperar essa sociedade que está. Paulo Freire já dizia, né, que a sociedade não muda com a educação, mas também, com certeza, não mudará sem ela. Sem ela, jamais. Então, assim, sem a autoridade do professor, sem o respeito com o trabalho realizado dentro da escola, sem regras, uma escola jamais vai conseguir realizar o seu trabalho. Nunca, jamais. E o problema é que o pai não educa em casa e depois quer que a escola respalde isso, né? Justamente. Quer dizer, ele não dá mais os valores, né, de respeito, de disciplina, de pontualidade, de responsabilidade, e quer que o professor também siga esse modelo. Quer dizer, como? Mas a sociedade nos impõe regras. Com concorda? Certeza. Se amanhã ou depois, né, ele vai se deparar com isso. Se nós chegarmos atrasado num banco, nós não entramos. Um concurso? Num concurso. Se eu exigir que a escola passe o meu filho hoje, eu não estou me enganando, eu estou prejudicando o meu filho. Claro. Né? Eu estou ensinando uma coisa que vai prejudicá-lo. Eu falei lá dentro da minha casa mal da professora, do professor do meu filho. Que exemplo eu estou dando para ele, né? Eu estou dizendo para ele, você pode falar mal das pessoas, você pode falar mal do teu professor, né? Então você não precisa respeitar ele. Claro. Né? Como é que eu vou cobrar? Então, assim, tá muito difícil, o professor não está mais tendo o devido respeito, ele não tem mais autoridade, ele não tem mais autonomia para trabalhar, não existe regras. Porque é o exemplo do pai que o filho vai seguir, né? Justamente, a gente está perdendo valores. Respeitando o professor, o filho com certeza também não o fará. E partindo deste princípio, a gente tem o entendimento que nós precisamos desenvolver aí uma campanha de conscientização. Isso, Elaine, explique para nós então, como é que vai funcionar essa campanha? Na verdade, a nossa ideia é desenvolver uma campanha por meio das redes sociais, porque a gente observa que hoje ela tomou conta, né? Até por parte dos alunos mesmo, né? Da própria família. Né? Hoje a gente acredita mais nas redes sociais do que na escola, né? Então é por ali que a gente vai tentar mostrar para a sociedade que os valores são imprescindíveis, né? Nós precisamos resgatar esses valores, né? Eles não saem de moda, nunca sairão e não devem sair, né? E o nosso lema é: o professor ensina, mas educação se aprende em casa. Sempre, né? Sempre. A escola de pais também ensina isso. Isso, eles vêm também em dados momentos aí com, né, trazendo informações também, porque a gente também é mãe e a gente sabe que não tá difícil. Dói muitas vezes, né, Valtéria, dói a gente ter que chamar a atenção de um filho.
Mas a gente precisa ter o entendimento que é melhor eu educar em casa do que alguém educar o meu filho lá na rua. Ou a polícia mais tarde, né? Ou outras autoridades, né? Então, eu prefiro eu ser rígida com a minha filha, mas que ela cresça com valores, né? Com aprendizado, e que ela saiba ter regras e saiba ser educada com as outras pessoas lá fora. Isso é pro bem dela, porque claro, quem ama educa. Quem ama educa. Com certeza. Né? Com certeza. É aquele negócio, né? Se tu vê o teu filho brincando com a lâmina de gilete, por exemplo, tu vais tirar da mão porque tu sabes que ele vai se cortar. Você não quer que ele se corte. Exatamente. Né? O adulto és tu. Justamente. E esse negócio de ser amigo do filho, isso é coisa que não existe, porque se tu fores amiga do teu filho, quem é que vai ser a mãe? Mãe, ele só vai ter uma. Por isso tu não pode abdicar do teu papel, né? Então, amigos ele vai ter quantos ele puder conquistar na vida, mas mãe, se tu abdicares do teu papel para ser amiga dele também, ele não vai ser educado. Justamente. Eu acho que cabe aos pais mostrar o caminho correto aos seus filhos, porque ao professor cabe trazer o conhecimento educacional que ele precisa para ser um bom profissional. E esses valores estão se invertendo. E o caminho, ele está indo para... Ele está pegando um rumo que ele pode não ter volta. E nós precisamos ter autonomia, precisamos ter autoridade, resgatar essa autoridade. A escola, a educação ainda, e ela é o único caminho para resgatar esta sociedade enquanto há tempo. É verdade. Enquanto há tempo. E o Simproel vem desenvolvendo esta campanha em busca de respeito, né, ao professor, porque senão nós não vamos mais conseguir trabalhar. E eu acho muito oportuno também que o Simproel esteja chamando agora essa campanha, porque nós acabamos de sair de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, chamada pela professora Aida, né? Justo. Então, quer dizer, nós estamos ainda naquele clima que chamou a atenção, assim, né, uma audiência pública, então já chamou a atenção para o tema. Então, foi muito bem lembrado o Simproel lançar essa campanha agora. Porque justamente completa, né, uma coisa vai completando a outra. Justamente, a professora Aida, assim, foi muito feliz quando abriu espaço, né, e trouxe este tema de tamanha relevância aos profissionais de educação, que ela também é uma guerreira, luta muito pelos profissionais de educação, sempre teve essa luta, né, marcante, inclusive já esteve à frente do Simproel, sempre muito parceira, e lá a gente pôde debater essa questão, né, e foi lá onde o Simproel se comprometeu em estar trabalhando de forma ativa, até porque é uma questão que também já nos preocupava, né? E precisamos, além dessa campanha, levantar dados específicos no município de Lages. Por quê? Porque nós somos sabedores de que no município de Lages, especificamente, a gente não tem dados concretos para comprovar as agressões que os professores da rede municipal sofrem. Né? A nível de estado tem, enfim, no município de Lages nós não temos. Como dizer, tantos por cento sofrem agressões físicas ou morais ou psicológicas. Nós precisamos desenvolver uma pesquisa, né? Estamos também buscando números, parceria, claro, né, para levantar esses números e também para criarmos mecanismos, né, de como trabalhar essa questão. Nós precisamos de apoio, nós estamos vindo buscar apoio. Porque o Simproel, como eu dizia na Câmara de Vereadores, até aquele momento era uma angústia nossa. Partiu daquele momento, ele deixa de ser uma angústia só do Simproel. Uma luta só nossa. Então, ele passa a ser uma luta de todos. De todos, claro. De todos que ali naquele momento estavam e de quem também não estava. Sim. Né? Então, e inclusive dos pais. Está na hora de pararmos, colocarmos a mão na consciência e entendermos que não dá mais para a gente continuar jogando a responsabilidade para a escola. Chega. A gente precisa entender o meu papel enquanto mãe, o teu enquanto professora. Sabe? Ou o barco vai afundar.
Eu acho que é uma responsabilidade de todos, né? Da sociedade, dos governantes, das famílias, enfim, de nós, professores também, né? Também, sem sombra de dúvidas. Engajados nessa luta, porque a educação diz respeito a todos. A todos, sempre. Né? Começa lá na casa com a educação familiar e ela vem crescendo porque a escola vai aumentar o conhecimento dessas crianças e vai ajudar a cristalizar aqueles valores. Então não adianta a família transferir para a escola, porque a escola não tem nem tempo de fazer isso. Né? Ela, à medida que ela vai ensinando, ela vai cristalizando o que foi aprendido em casa. Mas se tem esse vácuo da família, a escola não tem o que cristalizar. E o que não, assim, o professor ele está adoecendo a cada dia com mais frequência. Mas o que o Simproel tem a ver? O Simproel se preocupa com a saúde do professor, né? O trabalhador precisa estar saudável para trabalhar. O Cinti e a CNTE, né? Na década de 80, lançaram uma campanha em nível nacional da síndrome de burnout, né? Que é o professor estar sem estar ali, já depressivo, cansado, né? Desmoralizado, enfim, é toda uma situação de descaso que já começava naquela época, né? E isso só foi aumentando. E qual foi a consequência? Que gerou toda essa violência agora que está vindo de volta, né? Que já é consequência de tudo isso. Justamente. Então agora eu acho que é hora de todos nos engajarmos nesta luta. Violência contra o professor, não. Então respeite o professor do seu filho, respeite os professores em geral, porque são eles que passam a maior parte do tempo com o seu filho, são eles que estão acabando de educar o seu filho, são eles que estão dando conhecimento para o seu filho, são eles que escutam e fazem o papel de psicólogo, de enfermeiro, de muitas outras coisas, porque você não está perto. Então, o professor lhe substitui em muitos momentos da vida do seu filho. Então, valorize o professor, fale para o seu filho, respeite o seu professor, queira bem o seu professor, faça com que o seu filho se apegue ao professor, faça com que o seu filho tenha respeito e tenha um olhar carinhoso para o seu professor, porque é ele que lhe substitui quando você não está perto. Não é isso, Elaine? Justamente. E quem nunca passou pela mão de um professor? Exatamente. Né? E quem é que não tem filho que tem professor? Justamente. E eu digo com maior respeito a todas as demais profissões, né, que a gente tem muita admiração. Com certeza. Mas o que seriam de todos sem um professor? Até né? Porque as profissões elas vão completando umas às outras, né? Não existe ninguém autossuficiente, então todo mundo auxilia, apoia, precisa de outras profissões também, né? Nós precisamos de médico, de dentista, de motorista, de lavrador, de todo mundo. Porque nós vivemos numa sociedade. O que nós não queremos é ser desrespeitados e violentados. Assim como ninguém merece ser desrespeitado, né? De forma alguma. Agora, com mais afinco, eu acredito que a autonomia e o respeito ao professor para que ele consiga trazer o conhecimento ao cidadão. Porque também estamos no mês do professor, justamente, no dia do professor, né? Quer dizer, esse é um mês tão especial, exatamente. né? Se trabalha aí a questão do combate ao câncer de mama, que também essa semana aí foi lindo, né? Mas é o mês do professor, né? Eu digo que o professor, ele deve ser referendado diariamente, como, né, várias profissões. Mas o professor forma todas as profissões. Então, esse é o mês do professor, a gente o Simproel vem solicitando, clamando respeito aos professores. E esse respeito é para que os professores consigam trazer conhecimento necessário aos filhos, aos nossos pequenos alunos, né, que serão o futuro do nosso país. E depois, assim, se o filho chega ao ponto de não respeitar o professor, quem é que ele vai respeitar?
Porque se ele não está respeitando o professor, já é um sinal de que ele não respeita os pais em casa. Muito bem. Com certeza nem os avós, nem os tios. Então, o sinal de ele não respeitar o professor já é uma consequência de alguma coisa que está acontecendo. Quer dizer, uma falha grande na educação, a falta de valores e por aí vai, né? Então, veja isso já como um sinal, como uma consequência da educação que você não está dando para o seu filho. E se engaje nessa luta, nessa campanha, porque eu acho que vai ser por aí mesmo. É nós nos juntarmos para que essa luta se torne de todos. De todos. De todos. Justamente. Mas assim, Elaine, objetivamente, o que vocês farão? Panfletos? Nós vamos estar, os professores da rede municipal estarão encaminhando, né? A partir da próxima semana, os pais vão receber material de divulgação da campanha, né? Que vai na agenda, né, lá na educação infantil, no ensino fundamental. Sim. Os próprios filhos vão estar levando flyer para casa, né, então, informativos. Já procure para ver se o seu filho tem. A gente vai estar ofertando adesivos para carro, né, cartazes nas unidades escolares, nas redes, no Facebook, a gente vai estar... O Facebook do Simproel? Do Simproel, e a gente convida para que vocês curtam a página do Simproel e que ajudem a compartilhar, né, mensagens, né, mostrando que a educação... que o professor ensina e que a educação se aprende em casa, né, dando uns toquezinho aí, tanto para a família, né, quanto para os alunos. Então, que vocês ajudem a compartilhar, que ajudem a divulgar essa ideia. E vídeos institucionais, a gente vem trazendo depoimentos, né, de professores, de profissionais na área. A Escola de Pais vem também, né, fazendo uma fala. Isso, o pessoal pode estar procurando dentro das unidades escolares, onde acontecem os encontros da Escola de Pais, que a gente entende que é muito bacana, né? Esse é um trabalho muito legal, né? Buscar informação. E isso, um trabalho voluntário, né? Porque às vezes os pais também precisam de ajuda, para saber como trabalhar. As dúvidas que a gente tem sobre educação, meu Deus, como são frequentes. Justamente. Venha para a Escola de Pais ajudar a debater, a trazer soluções também, né? Lá não se aprende somente. Nós trocamos informações, trocamos experiências. Obrigada, professora Valteire, pelo espaço. E a gente convida, deixa o espaço do Simproel aberto para que você venha fazer uma visita para a diretoria do Simproel. Será um prazer enorme. Obrigada. E olha, eu quero desejar muito sucesso com essa campanha e que realmente ela dê os frutos que nós estamos esperando. Porque tenho certeza que todo mundo vai colaborar, porque não tem campanha melhor. Eu acho que ajudando o professor, nós estamos indiretamente ajudando as famílias a educarem, ajudando os filhos a aprenderem mais e, consequentemente, todo mundo vai sair beneficiado. Então, não tem como não se engajar ainda nessa campanha, né? Elaine, muito obrigada pela tua presença, um abraço grande. E para você que esteve conosco, um grande abraço e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.